Ela diz com calma: meu corpo nunca foi tocado por ninguém. Mas o milionário olha para o pé dela e vê uma fita antiga. Ele cai na cadeira, pálido, reconhecendo a fita de bebê. Era a mesma que ele colocou na filha que foi levada ao nascer. Ela diz com calma: meu corpo nunca foi tocado por ninguém. Mas o milionário olha para o pé dela e vê uma fita antiga. Ele cai na cadeira, pálido, reconhecendo a fita de bebê. Era a mesma que ele colocou na filha que foi levada ao nascer. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O sol nascia timidamente por entre as montanhas de Paraty, cidade histórica do litoral sul fluminense, iluminando as paredes de pedra das casas coloniais e refletindo nas águas calmas que cercavam o vilarejo. Naquela pequena comunidade, onde o tempo parecia correr mais devagar e as tradições eram preservadas com zelo, Yara Ribeiro despertava para mais um dia. Aos 26 anos, ela já era conhecida por toda a região não apenas por sua beleza singular, com seus cabelos negros e cacheados que desciam como cascatas até a cintura e olhos verdes que contrastavam com sua pele morena, mas principalmente pela aura de mistério que a envolvia. Enquanto preparava seu café da manhã na pequena cozinha da casa que herdara de sua avó, Dona Cícera, Yara olhava pela janela para o mar que se estendia ao longe. O cheiro de café fresco misturava-se ao aroma das tintas e solventes que impregnavam o ambiente. No canto da sala, telas inacabadas e outras já prontas revelavam o talento inegável daquela jovem que transformava emoções em cores e formas. Bom dia, minha querida, disse vó Jurema, a única pessoa com quem Yara compartilhava sua casa e seus segredos. A senhora de 75 anos, com cabelos brancos sempre presos em um coque e um sorriso que carregava toda a sabedoria de sua existência, aproximou-se com passos lentos, apoiando-se em sua bengala artesanal. Bom dia, vó, respondeu Yara, servindo uma xícara de café para a idosa. Sonhei com ela novamente. Vó Jurema assentiu, compreendendo imediatamente que Yara se referia à sua falecida avó. Dona Cícera sempre estará cuidando de você, minha filha, principalmente agora que seu trabalho finalmente será reconhecido. Yara sorriu timidamente. No dia seguinte, pela primeira vez, suas obras seriam expostas na galeria mais prestigiada de Paraty, um sonho cultivado desde a adolescência, quando descobriu na pintura uma forma de expressar tudo aquilo que seu coração guardava. Seus quadros retratavam a beleza selvagem da Mata Atlântica, as cachoeiras escondidas entre as montanhas, os barcos coloridos que navegavam pelo mar da região, mas também carregavam uma melancolia inexplicável, um sentimento profundo de solidão que poucos compreendiam. Você acha que eles vão entender, vó? Perguntou Yara pensativa. Às vezes tenho a impressão de que as pessoas só veem a superfície, a técnica, as cores, mas não o que realmente quero dizer. Quem tiver sensibilidade, verá, respondeu a senhora pegando sua xícara e dirigindo-se à varanda. Mas lembre-se, minha filha, nem todos estão preparados para olhar além das aparências. Yara sabia bem o que vó Jurema queria dizer. Em Paraty, embora as tradições fossem valorizadas, a chegada do turismo havia transformado muito da essência local. A cidade, que antes era um refúgio de pescadores e artesãos, agora recebia visitantes de todas as partes do mundo, atraídos pela beleza colonial e pelas festas culturais. Muitos moradores originais haviam vendido suas propriedades para empresários que transformaram casas simples em pousadas luxuosas, restaurantes sofisticados e lojas de artesanato para turistas. A comunidade se dividia entre aqueles que preservavam os valores antigos e os que abraçavam as mudanças em nome do progresso. Yara se mantinha entre esses dois mundos. Era uma artista contemporânea, mas cultivava valores que haviam sido passados por gerações em sua família.
Depois do café, Yara caminhou descalça até seu ateliê, um pequeno cômodo anexo à casa, com paredes de vidro que permitiam que a luz natural invadisse o espaço. Sentou-se diante de uma tela em branco e fechou os olhos, respirando profundamente. Antes de começar a pintar, amarrou em seu tornozelo esquerdo uma fita de cetim azul turquesa, um ritual que repetia todos os dias desde seus 16 anos. Aquela fita não era apenas um adorno. Era um símbolo, uma lembrança constante da promessa feita à sua avó Cícera no leito de despedida. Jamais permita que o mundo corrompa sua essência, minha Yara. Preserve sua pureza, não apenas do corpo, mas principalmente da alma. A jovem levou essa promessa ao pé da letra. Em uma época em que relações superficiais se tornavam cada vez mais comuns, Yara havia decidido que seu corpo e sua alma seriam templos intocados até que encontrasse alguém que a compreendesse verdadeiramente. Não era apenas uma questão física, embora em seus 26 anos, de fato, nunca tivesse se entregado a ninguém, mas uma postura diante da vida, uma recusa em se render às pressões externas e às expectativas alheias. Você é uma raridade hoje em dia, Yara, dizia sempre Teresa, sua melhor amiga e dona da pequena livraria no centro histórico. As pessoas não entendem sua escolha porque estão acostumadas com o imediatismo, com a satisfação instantânea. Não sabem mais o que é esperar, construir, valorizar. Teresa era uma das poucas pessoas que respeitavam verdadeiramente a decisão de Yara, sem julgamentos ou piadas. Outros a viam como uma figura excêntrica, quase mítica. Alguns homens do vilarejo a consideravam um desafio a ser conquistado. As mulheres mais tradicionais a admiravam secretamente. Os jovens a achavam antiquada, mas ninguém ficava indiferente à sua presença. Enquanto deslizava o pincel sobre a tela, Yara perdia-se em seus pensamentos. Pintava uma cena do último Festival Literário de Paraty, evento que atraía escritores e artistas de todo o país. Na pintura, capturava não a grandiosidade do evento, mas os pequenos detalhes. O olhar distante de uma criança sentada à beira do cais, uma senhora de idade avançada ouvindo atentamente a leitura de um poema, um cachorro de rua dormindo à sombra de uma árvore centenária. Isto é Paraty, murmurou para si mesma. Não apenas as fachadas coloridas e as ruas de pedra que aparecem nos cartões postais, mas as histórias que ninguém conta, as vidas que passam despercebidas. O som de batidas na porta interrompeu sua concentração. Era Teresa, que entrava, sem cerimônia, carregando uma sacola de papel com o almoço. Imaginei que você estaria tão absorta que esqueceria de comer, disse a amiga, colocando a sacola sobre uma mesa lateral. E estava certa. Já é quase 1h da tarde, Yara. Perdi a noção do tempo, confessou Yara, colocando o pincel de lado e esticando os braços para relaxar os músculos. Obrigada por se preocupar. Teresa aproximou-se da tela e observou o trabalho em andamento. É para a exposição de amanhã? Não, respondeu Yara. Este é a pessoal. Para a exposição já separei as 15 telas que a Clarice selecionou. Clarice Albuquerque era a proprietária da galeria mais prestigiada de Paraty e havia descoberto o trabalho de Yara durante uma caminhada pela cidade. Impressionada com um mural que a artista havia pintado na parede externa da escola municipal, Clarice buscara conhecê-la e, depois de visitar seu ateliê, não teve dúvidas. Yara Ribeiro merecia uma exposição individual. Você está nervosa? Perguntou Teresa enquanto abria as embalagens com o almoço. Uma moqueca de camarão com arroz, especialidade do restaurante de sua mãe. Um pouco, admitiu Yara. Não pela exposição em si, mas porque Clarice disse que convidou algumas pessoas importantes do Rio de Janeiro. Críticos, donos de outras galerias, colecionadores. E isso é maravilhoso. Seu trabalho merece ser reconhecido além das fronteiras. De Paraty. Eu sei, mas... Yara hesitou, olhando para a fita em seu tornozelo. Tenho medo de que, para ser aceita nesse mundo, eu precise me transformar em alguém que não sou. Teresa segurou as mãos da amiga com firmeza. Nunca permita isso, Yara. Seu valor está justamente em sua autenticidade.
Se precisar mudar para ser aceita, então essa aceitação não vale a pena. Yara sorriu, grata por ter alguém que a compreendia tão bem. Enquanto comiam, as duas amigas conversavam sobre os preparativos finais para a exposição, que se chamaria Essências de Paraty, um título que refletia perfeitamente a proposta de Yara de revelar a alma da cidade além de suas paisagens turísticas. O que nenhuma das duas poderia imaginar era que, entre os convidados especiais de Clarice, estava um nome que mudaria para sempre o rumo da vida de Yara: Rafael Castilho, empresário carioca do ramo hoteleiro, conhecido tanto por sua fortuna impressionante quanto por seu olhar apurado para a arte contemporânea brasileira. O helicóptero sobrevoava a região da Costa Verde, oferecendo uma vista espetacular das montanhas cobertas pela densa mata atlântica que se encontravam com o azul intenso do oceano. Rafael Castilho observava a paisagem com um misto de admiração e alívio. Aos 35 anos, o empresário havia construído um império hoteleiro que se estendia por todo o Brasil, mas o sucesso tinha seu preço. Uma agenda impossível, reuniões intermináveis e uma vida social vazia de significado. "Estamos chegando, senhor", informou o piloto pelo intercomunicador. "Pousar em Paraty em aproximadamente 5 minutos. Rafael ajustou o relógio de pulso, um modelo exclusivo que custava mais do que muitos de seus funcionários ganhavam em um ano inteiro. Vestia um terno azul marinho impecavelmente cortado, mas já sentia o desconforto causado pelo calor úmido do litoral. Tinha vindo a Paraty a contragosto, cedendo à insistência de sua assistente, Vivian. "Você precisa de uma pausa, Rafael", ela havia dito, com a franqueza que só alguém com 10 anos de convivência profissional poderia ter. "Cancele as reuniões desta semana, vá para Paraty. Clarice Albuquerque está organizando uma exposição que você vai adorar e aproveite para visitar o terreno do novo empreendimento." O novo empreendimento era um resort de luxo que o Grupo Castilho planejava construir nos arredores de Paraty. Um projeto ambicioso que prometia ser o mais exclusivo da região. Rafael havia comprado o terreno há mais de um ano, mas ainda não tivera tempo de visitá-lo pessoalmente. Quando o helicóptero pousou, um carro já o aguardava. João, o motorista, um homem de meia-idade nascido e criado em Paraty, recebeu-o com um sorriso discreto. "Bem-vindo a Paraty, Sr. Castilho. A viagem foi tranquila?" "Foi, obrigado", respondeu Rafael, entregando sua mala ao motorista. "Vamos, direto para a pousada, por favor. Preciso de um banho e trocar de roupa antes da exposição." Enquanto o carro percorria as estradas que levavam ao centro histórico, Rafael tentava responder aos e-mails que se acumulavam em seu celular. No entanto, à medida que avançavam pelas ruas de pedra da cidade colonial, ele se viu guardando o aparelho no bolso, capturado pela atmosfera única do lugar. Paraty parecia existir em outra dimensão temporal. As fachadas coloridas das casas, coloniais, as igrejas barrocas e as ruas estreitas, contavam histórias de um Brasil que muitos desconheciam. O carro parou diante de uma construção branca com detalhes em azul cobalto, um casarão do século XVIII, transformado em uma pousada exclusiva. "Chegamos, senhor", anunciou João. "A pousada do ouvidor, a melhor da cidade." Rafael foi recebido pelo proprietário, um português de cabelos grisalhos, que fazia questão de dar as boas-vindas pessoalmente a cada hóspede VIP. Seu quarto ficava no segundo andar, com uma varanda privativa que oferecia vista para o mar e para o centro histórico. "A exposição começa às 7 na Galeria Albuquerque", informou o proprietário. "É a apenas 5 minutos daqui, caminhando. Deseja que eu providencie um guia para acompanhá-lo?" "Não será necessário, obrigado", respondeu Rafael. "Gosto de explorar sozinho." Após um banho demorado, Rafael trocou o terno formal por uma camisa de linho branca e calças escuras. Decidiu deixar o relógio caro no cofre do quarto e colocou apenas uma pulseira de couro, presente de sua irmã. Olhou-se no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, viu além da imagem cuidadosamente construída do empresário bem-sucedido. Viu o filho do professor de história e da bibliotecária de Niterói. O menino que sonhava em ser arqueólogo,
e acabou seguindo o caminho dos negócios por acaso. Quem é você realmente? Rafael Castilho, murmurou para seu reflexo. Às 6h30, Rafael saiu para a rua. A noite começava a cair sobre Paraty, e as luzes amareladas dos postes históricos criavam uma atmosfera quase mágica. Caminhou lentamente, observando os detalhes arquitetônicos, as pessoas que passavam, os pequenos comércios. Em uma esquina parou diante de uma livraria chamada Páginas ao Vento, atraído por uma pintura na vitrine, um quadro pequeno que retratava um barco abandonado na praia, com o sol poente, ao fundo. Uma mulher de aproximadamente 30 anos aproximou-se dele. Bonito, não é? É uma obra da Yara, a artista que terá a exposição hoje na Galeria Albuquerque. É muito expressivo, comentou Rafael, genuinamente impressionado. A forma como ela capturou a luz. Se gostou deste, vai adorar a exposição. Completa, disse a mulher estendendo a mão. Sou Teresa, amiga da Yara e dona desta livraria. Rafael, respondeu ele, apertando a mão oferecida deliberadamente omitindo seu sobrenome. Está indo para a abertura? Sim, só estou fechando a loja. Podemos ir juntos, se quiser. Rafael aceitou o convite, agradado com a ideia de chegar ao evento, acompanhado por alguém que conhecia a artista. Durante o curto trajeto, Teresa falou animadamente sobre a amiga. Yara é uma pessoa extraordinária. Seus quadros são apenas uma parte do que ela é. Sua visão de mundo, sua sensibilidade, são raras hoje em dia. Vocês se conhecem há muito tempo? Desde a infância. Crescemos juntas aqui em Paraty. Eu sempre soube que ela seria uma grande artista, mesmo quando os outros não compreendiam seu talento. Chegaram à galeria, um espaço amplo instalado em um antigo armazém do período colonial. Clarice Albuquerque, uma mulher elegante na casa dos 50 anos, recebia os convidados na entrada. Seus olhos se iluminaram ao ver Rafael. Rafael Castilho, que prazer tê-lo conosco esta noite, exclamou, beijando-o no rosto. Vejo que já conheceu Teresa. Teresa arregalou os olhos, surpresa ao descobrir quem era realmente seu companheiro de caminhada. O famoso Rafael Castilho, o colecionador? Entre outras coisas, respondeu ele com um sorriso discreto, já arrependido de ter sua identidade revelada. Preferia observar a exposição anonimamente, sem o peso das expectativas que seu nome carregava. A galeria estava cheia, mas não abarrotada. Clarice havia sido seletiva com os convites. Críticos de arte do Rio de Janeiro e São Paulo, alguns colecionadores importantes, artistas locais e figuras influentes da comunidade de Paraty circulavam pelo espaço, taças de vinho na mão, comentando as obras expostas. Rafael separou-se de Teresa e começou a caminhar pela galeria, absorvendo cada quadro com atenção genuína. As obras de Yara Ribeiro o impressionavam cada vez mais. Havia algo profundamente honesto em suas pinceladas, uma mistura rara de técnica refinada e emoção crua. Seus quadros retratavam Paraty, mas não da forma idealizada dos cartões postais. Eram cenas do cotidiano. Pescadores remendando redes, crianças brincando na praça, idosos conversando nos bancos. Mas havia uma profundidade emocional que transcendia o meramente pictórico. Em especial, um quadro o capturou completamente. Uma jovem mulher de costas, observando o mar de uma janela colonial. A figura não mostrava o rosto, mas sua postura comunicava uma solidão tão palpável que Rafael sentiu um nó na garganta. Aquela imagem falava diretamente com algo dentro dele que raramente permitia vir à tona. É o meu favorito também, disse uma voz feminina ao seu lado. Rafael virou-se e deparou-se com uma mulher que reconheceu imediatamente como a artista, embora nunca a tivesse visto antes. Não era apenas pela semelhança com as figuras femininas retratadas em alguns dos quadros, mas pela aura que ela emanava, a mesma autenticidade que permeava suas obras. Yara Ribeiro vestia um vestido simples, de algodão branco, que destacava sua pele morena. Os cabelos negros e cacheados estavam parcialmente presos, e pequenas flores brancas adornavam os cachos soltos. Não usava maquiagem além de um batom discreto,
e seu único acessório era uma fita azul turquesa amarrada no tornozelo esquerdo, visível porque estava descalça. Um detalhe que pareceu a Rafael simultaneamente inusitado e perfeitamente adequado. Como soube que era o meu favorito? Perguntou ele, recuperando-se da surpresa. Pela forma como o observa, respondeu Yara. É diferente. A maioria das pessoas olha, comenta algo técnico e segue em frente. Você parece conversar com ele. Rafael sorriu, impressionado com a observação perspicaz. É exatamente isso que estou fazendo, seu trabalho. Fala comigo. Então consegui o que pretendia, disse ela com um sorriso discreto que iluminou seus olhos verdes. Criar uma ponte entre almas. Você é Yara Ribeiro, afirmou Rafael estendendo a mão. Sou Rafael Castilho. Eu sei quem você é, respondeu. Ela apertando sua mão brevemente. Clarice me mostrou reportagens sobre você. O empresário que está revolucionando o mercado hoteleiro brasileiro e que, nas horas vagas, coleciona arte contemporânea. Havia algo na forma como ela disse isso. Não com deslumbramento ou interesse calculado, como tantas outras pessoas que conheciam sua reputação, mas com uma curiosidade genuína e levemente irônica, que intrigou Rafael profundamente. Confesso que a descrição me faz parecer mais interessante do que realmente sou, comentou ele com uma honestidade que o surpreendeu. Na verdade, sou apenas alguém que perdeu a conexão com o que realmente importa e usa a arte para tentar reencontrá-la. Foi a vez de Yara parecer surpresa. Ela o estudou por alguns instantes, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. É uma definição incomum para alguém do seu círculo social, observou. Talvez eu não me encaixe tão bem nesse círculo quanto pareço, respondeu Rafael. Um garçom passou oferecendo taças de vinho e Rafael pegou duas, entregando uma para Yara. A arte que nos conecta com nossa verdadeira essência, brindou ele. A coragem de ser autêntico em um mundo que valoriza as aparências, respondeu ela, tocando sua taça na dele. Naquele momento, algo indefinível passou entre eles, um reconhecimento mútuo, como se duas almas solitárias, em oceanos distintos, tivessem avistado uma a outra no horizonte distante. A conversa fluiu naturalmente enquanto caminhavam pela galeria. Yara explicava o contexto de algumas obras, e Rafael compartilhava suas impressões, sem tentar impressioná-la, com conhecimentos técnicos que não possuía. Era uma troca honesta, rara no mundo em que ele vivia, onde cada interação parecia calculada para obter alguma vantagem. E aquele? Perguntou Rafael, apontando para um quadro menor, quase escondido em um canto, que retratava uma menina segurando uma fita azul idêntica à que Yara usava no tornozelo. Yara hesitou por um momento, e uma sombra passou por seus olhos. Aquele é pessoal. Clarice insistiu em incluí-lo, mas não estava nos meus planos expô-lo. Posso perguntar por quê? Porque ele conta uma história que poucas pessoas compreendem, respondeu Yara, tocando distraidamente a fita em seu tornozelo. Uma história sobre uma promessa, e sobre permanecer fiel a si mesmo em um mundo que constantemente nos pressiona a mudar. Rafael sentiu o peso daquelas palavras. Antes que pudesse responder, Clarice aproximou-se, acompanhada por um crítico de arte influente do Rio de Janeiro. Yara, querida, Eduardo quer conhecê-la. Ele acabou de me dizer que seu trabalho é o mais refrescante que viu em anos. Yara lançou um olhar de desculpas para Rafael. Precisamos continuar esta conversa, disse ela. Há mais nessa história do que posso contar agora. Estarei por aqui, respondeu ele, observando-a afastar-se com Clarice. Rafael voltou sua atenção para o pequeno quadro da menina com a fita. Havia algo naquela imagem e nas palavras de Yara que o tocava profundamente, despertando perguntas que há muito tempo havia enterrado sob camadas de sucesso profissional e compromissos sociais vazios. Quem era realmente Yara Ribeiro? E por que ele sentia que conhecê-la poderia mudar algo fundamental em sua própria vida? A exposição havia sido um sucesso retumbante. Todos os jornais locais destacaram o evento em suas páginas culturais. E até mesmo alguns veículos do Rio de Janeiro publicaram notas elogiosas sobre a nova revelação da arte contemporânea brasileira.
Clarice não cabia em si de contentamento, não apenas pelo prestígio que a descoberta de um novo talento trazia para sua galeria, mas também porque 6 das 15 obras expostas haviam sido vendidas na noite de abertura, um recorde para uma artista estreante em Paraty. Uma semana após a exposição, Yara encontrava-se em seu ateliê, trabalhando em uma nova tela, quando Teresa entrou apressadamente, segurando um jornal. "Você já viu isso?" perguntou a amiga, estendendo o periódico. Yara pegou o jornal e leu a manchete da seção de economia. Rafael Castilho adquire acervo completo de artista paratiense. A matéria detalhava como o empresário havia comprado não apenas os 6 quadros já negociados na noite da exposição, mas também os 9 restantes, por um valor que, segundo fontes próximas ao negócio, ultrapassava em muito o preço de mercado. "Isso é inesperado", murmurou Yara, sentindo uma mistura confusa de emoções. Por um lado, a validação financeira e o reconhecimento de seu trabalho. Por outro, um desconforto inexplicável por ter todas as suas obras nas mãos de uma única pessoa. "Inesperado? É extraordinário", exclamou Teresa. "Rafael Castilho é um dos maiores colecionadores de arte do país. Dizem que sua coleção particular vale mais que muitos museus. Isso vai catapultar sua carreira, Yara." "Talvez", respondeu ela pensativa. "Mas não consigo deixar de pensar que há algo mais por trás disso." O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Clarice, ainda mais exultante do que Teresa. "Yara, querida, tenho notícias maravilhosas. Além de comprar toda a exposição, o Sr. Castilho está interessado em conhecer seu ateliê. Ele quer ver seu processo criativo, entender melhor seu trabalho. Isso é um privilégio raro. Ele quase nunca faz esse tipo de pedido." "Quando?" perguntou Yara, sentindo o coração acelerar inexplicavelmente. "Hoje à tarde, se possível. Ele está com a agenda apertada. Só ficará em Paraty mais 2 dias." Yara hesitou. Seu ateliê era seu santuário, um espaço íntimo que pouquíssimas pessoas haviam visitado. Mas algo na lembrança dos olhos de Rafael durante a exposição, a forma como haviam realmente visto suas obras, não apenas olhado para elas, a fez concordar. "Tudo bem. Ele pode vir às 3 horas. Depois de desligar, enfrentou o olhar especulativo de Teresa. "O que foi?" perguntou, fingindo concentração em sua pintura. "Nada", respondeu a amiga com um sorriso sugestivo. "Só estou pensando que talvez o interesse dele não seja apenas em sua arte. Não seja ridícula", rebateu Yara, embora um leve rubor colorisse suas bochechas. "Rafael Castilho é um homem que pode ter quem quiser. Não teria interesse em alguém como eu." "E por que não? Você é talentosa, bonita, autêntica, qualidades raras no mundo em que ele vive." "É justamente por isso", explicou Yara, largando o pincel e encarando a amiga. "Nossos mundos são completamente diferentes. Ele vive em um universo de luxo e aparências, algo contra o qual sempre me posicionei." Teresa aproximou-se e colocou as mãos nos ombros da amiga. "Às vezes, Yara, as pessoas não são exatamente o que parecem ser. Talvez haja mais nele do que um empresário milionário." Yara refletiu sobre as palavras da amiga enquanto arrumava o ateliê para a visita. Lembrou-se da breve conversa que tivera com Rafael durante a exposição, da forma como ele confessara usar a arte para reconectar-se com algo que havia perdido. Havia sinceridade naquelas palavras, ela sentira isso. Às 3 horas em ponto, uma batida discreta soou na porta. Yara respirou fundo antes de abrir, surpreendendo-se ao encontrar Rafael sozinho, sem assistentes ou seguranças, vestindo jeans e uma camisa simples de linho azul. "Boa tarde", disse ele com um sorriso discreto. "Espero não estar sendo inconveniente." "De forma alguma", respondeu Yara, afastando-se para que ele entrasse. "Seja bem-vindo ao meu espaço." Rafael caminhou lentamente pelo ateliê, observando cada detalhe com genuíno interesse. Seu olhar deteve-se nos pincéis organizados por tamanho, nas tintas dispostas por cores, nos esboços pregados na parede, nas fotografias que serviam de inspiração. "É exatamente como imaginei", comentou, voltando-se para ela. "Organizado, mas com espaço para o caos criativo." Yara sorriu, relaxando um pouco.
Gosto de ter ordem nos materiais para poder me permitir a desordem no processo. Uma filosofia interessante, observou Rafael, aproximando-se da tela em que ela estava trabalhando. É sua próxima obra? Sim, embora ainda não saiba exatamente o que vai se tornar. Você não planeja antes de começar? Às vezes sim, às vezes não. Esta, em particular, está surgindo de forma orgânica. Começo com uma sensação, uma cor, e deixo que a tela me guie. Rafael observou o trabalho em progresso, uma composição abstrata em tons de azul e verde, com pequenos detalhes em dourado que pareciam dançar pela superfície. Parece água em movimento, comentou ele, como se estivesse olhando para o fundo de um rio com o sol refletindo na superfície. Yara olhou para ele com surpresa. É exatamente isso que estou tentando capturar. Como soube? Não sei explicar, respondeu Rafael com um leve constrangimento. Apenas senti. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto Yara oferecia a Rafael um café preparado por vó Jurema. Sentaram-se na pequena varanda anexa ao ateliê, de onde se podia ver o mar ao longe. Então, começou Yara após alguns minutos, você comprou todas as minhas obras. Não era uma pergunta, mas havia uma interrogação implícita que Rafael captou imediatamente. Comprei, confirmou ele. E antes que pergunte, não foi um investimento financeiro, embora tenha certeza de que seu valor só aumentará com o tempo. O que foi então? Rafael tomou um gole de café pensativo, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Quando olhei para suas pinturas, Yara, senti algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão genuína. Cada obra parecia contar uma história que, de alguma forma, também era minha. Não podia deixar que fossem separadas ou adquiridas por pessoas que talvez não compreendessem seu verdadeiro valor. Yara sentiu o coração acelerar novamente. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que contrastava com a imagem pública do empresário implacável. E o que pretende fazer com elas? Por enquanto, deixá-las aqui na Galeria da Clarice para que mais pessoas possam apreciá-las. Eventualmente, talvez criar um espaço dedicado exclusivamente à sua obra. Isso parece excessivo para alguém que acabou de conhecer meu trabalho. Rafael sorriu, um sorriso que não chegava completamente aos olhos. Tenho instintos apurados para reconhecer valor, tanto nos negócios quanto na arte. E nunca se enganou? Nos negócios, raramente. Na vida pessoal, ele fez uma pausa olhando para o horizonte. Digamos que meu histórico não é tão impressionante. Havia algo naquela confissão que tocou Yara profundamente. Pela primeira vez, viu além da fachada do empresário bem-sucedido. Vislumbrou. O homem por trás do nome, com suas próprias inseguranças e desafios. Minha avó costumava dizer, comentou ela, quebrando o silêncio, que reconhecer valor nos outros é fácil. O difícil é reconhecê-lo em nós mesmos. Rafael voltou a encará-la, com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. Ela era, confirmou Yara. Dona Cícera me criou sozinha depois que meus pais se acidentaram quando eu tinha 5 anos. Tudo o que sou devo a ela. Foi para ela que fez a promessa? Perguntou Rafael subitamente, apontando para a fita em seu tornozelo. Yara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como sabe sobre a promessa? O quadro da menina com a fita na exposição. Você mencionou uma promessa quando falamos sobre ele. Yara hesitou, debatendo internamente se deveria compartilhar algo tão pessoal com um quase desconhecido. Mas havia algo na forma como Rafael a olhava. Sem julgamento, apenas com genuíno interesse, que a fez continuar. Sim, foi para minha avó. No leito de despedida, ela me pediu que jamais permitisse que o mundo corrompesse minha essência, que preservasse minha pureza, não apenas do corpo, mas principalmente da alma. Yara fez uma pausa, esperando ver no rosto de Rafael o constrangimento ou a confusão que geralmente acompanhavam essa revelação. Em vez disso, viu apenas compreensão. E você interpretou isso literalmente, observou ele, sem julgamento na voz. Não apenas literalmente, explicou Yara. A fita representa mais do que a preservação física. É um lembrete constante de permanecer fiel a mim mesma,
de não ceder às pressões externas, de não me deixar seduzir pelas aparências ou pelo sucesso superficial. E nunca foi difícil manter essa promessa? Todos os dias é difícil, admitiu Yara com um sorriso melancólico. Vivemos em um mundo que constantemente nos diz que não somos suficientes como somos, que precisamos ser mais, ter mais, parecer mais. Manter-se autêntico exige uma vigilância constante. Rafael assentiu lentamente, como se aquelas palavras tocassem algo profundo dentro dele. É por isso que sua arte me afetou tanto, disse ele finalmente. Ela é real. Não há artifícios, não há tentativas de impressionar ou de seguir tendências. É apenas você expressando sua visão de mundo da forma mais honesta possível. Enquanto seu mundo, observou Yara, parece ser construído sobre exatamente o oposto, aparências, status, a necessidade constante de impressionar. Em vez de se ofender, Rafael riu suavemente. Touché, você me pegou. Ele levantou-se e caminhou até a balaustrada da varanda, observando o mar ao longe. Sabe, Yara, nem sempre foi assim. Quando comecei há 15 anos, eu tinha uma visão, um propósito. Queria criar espaços que respeitassem a cultura local, que se integrassem ao ambiente em vez de dominá-lo. Meus primeiros hotéis eram pequenos, acolhedores, construídos com materiais da região, empregando pessoas da comunidade. O que mudou? O sucesso, respondeu ele simplesmente. Quanto mais crescia, mais me afastava daquela visão original. Os investidores queriam retorno rápido, os parceiros pressionavam por expansão e eu me perdi no processo. Cada novo hotel se tornou maior, mais luxuoso, mais desconectado do lugar onde estava inserido. Havia uma tristeza genuína em sua voz que surpreendeu Yara. Este não era o Rafael Castilho que os jornais descreviam. O empresário implacável, o visionário do mercado hoteleiro, o playboy que colecionava carros de luxo e romances passageiros. Agora você quer construir um resort aqui em Paraty, concluiu ela, lembrando-se das notícias que circulavam pela cidade. Rafael virou-se para encará-la, surpreso. Como sabe disso? Paraty é pequena, as notícias correm rápido, especialmente quando envolvem a venda de um dos terrenos mais bonitos da região, para um conglomerado do Rio. E o que você acha disso? Perguntou ele, genuinamente interessado em sua opinião. Yara levantou-se também, posicionando-se ao lado dele na balaustrada. Sinceramente, acho que seria uma pena. Aquela área abriga espécies raras da Mata Atlântica, tem nascentes que abastecem comunidades quilombolas, sem falar na beleza natural que seria destruída para dar lugar a mais um playground para ricos. Announce humans. Ela esperava ver irritação no rosto dele, mas Rafael apenas assentiu pensativamente. E se... começou ele hesitante. E se o projeto fosse diferente? Se em vez de um resort tradicional, fosse algo que respeitasse o meio ambiente, que preservasse a mata nativa, que beneficiasse a comunidade local? Yara estudou-o com interesse renovado. Isso seria surpreendente, considerando sua reputação atual. Talvez seja a hora de redescobrir minhas raízes, disse Rafael, com um brilho nos olhos, que não estava lá antes. Talvez seja a hora de lembrar o que realmente importa. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam no mar distante. Rafael consultou o relógio, relutante. Preciso ir. Tenho uma videoconferência em meia hora. Mundo dos negócios nunca para, comentou Yara. Infelizmente não. Mas... ele hesitou novamente, algo raro em um homem geralmente tão seguro de si. Gostaria de convidá-la para jantar amanhã, para continuarmos esta conversa. Yara sentiu um turbilhão de emoções, interesse, hesitação, curiosidade, receio. Este homem representava tudo contra o que sempre se posicionara, e ainda assim, havia algo nele que ressoava com ela de uma forma inexplicável. Tenho uma proposta melhor, disse ela finalmente. Amanhã é dia de lua cheia. Alguns amigos e... vamos fazer um pequeno encontro na Praia do Sono. Nada formal, apenas música, comida simples e boas conversas. Por que não vem conosco? Seria uma chance de conhecer um lado de Paraty
que não aparece nos guias turísticos. Rafael pareceu momentaneamente desconfortável, como se a ideia de um evento social sem a estrutura formal a que estava acostumado o deixasse inseguro. Mas logo seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Aceito o convite. Parece muito mais interessante do que um jantar em algum restaurante chique. Ótimo, respondeu Yara, retribuindo o sorriso. Te encontro amanhã, às 7 no Cais Central. Vista-se com simplicidade e não se esqueça de um agasalho. As noites na praia podem esfriar. Enquanto o observava partir, Yara não pôde deixar de se perguntar se estava cometendo um erro ao deixar este homem entrar em seu mundo cuidadosamente construído. Rafael Castilho representava tudo o que ela havia rejeitado: riqueza, status, uma vida construída sobre aparências. E ainda assim, havia vislumbrado algo mais nele, algo autêntico lutando para vir à tona sob camadas de condicionamento social e expectativas externas. Tomando chá com o inimigo? Perguntou vó Jurema, aparecendo na porta com um sorriso enigmático. Ele não é um inimigo, vó, respondeu Yara. Apenas alguém que talvez tenha se perdido no caminho. Ou talvez, observou a idosa, com a sabedoria de seus anos, alguém que está apenas começando a se encontrar. A Praia do Sono, um paraíso escondido acessível apenas por trilha ou barco, resplandecia sob o luar pleno daquela noite. A areia branca refletia a luz prateada, criando um cenário quase mágico. Um pequeno grupo já se reunia ao redor de uma fogueira improvisada, alguns tocavam violão, outros preparavam comida em uma churrasqueira portátil, e muitos simplesmente conversavam, rindo e compartilhando histórias. Rafael esperava no cais, conforme combinado, vestindo calça jeans, uma camiseta branca simples e um casaco leve amarrado na cintura. Havia dispensado o motorista e o celular estava desligado, uma raridade para ele. Sentia-se estranhamente vulnerável sem os acessórios que normalmente o identificavam como Rafael Castilho, o empresário poderoso, mas também, estranhamente, livre. Você veio mesmo, disse Yara, aproximando-se com um sorriso genuíno. Ela usava um vestido leve de algodão estampado com pequenas flores, os cabelos soltos ao vento e, como sempre, a fita azul turquesa no tornozelo. Carregava uma bolsa de palha trançada de onde saíam o que pareciam ser mantas coloridas. Disse que viria, respondeu ele, retribuindo o sorriso. Embora deva confessar que estou um pouco fora da minha zona de conforto. Às vezes é exatamente disso que precisamos, observou ela, guiando-o até um pequeno barco de pesca onde um homem de meia-idade os aguardava. Este é seu Zeca, o melhor navegador de Paraty. E a Yara é a melhor artista, retrucou o homem com um sorriso largo, revelando a falta de alguns dentes. Fez um retrato da minha netinha que parece mais real que uma fotografia. Durante a curta viagem até a praia, Rafael observou como Yara interagia com seu Zeca, perguntando sobre a família, comentando sobre a pesca, ouvindo atentamente suas histórias sobre o mar. Havia uma genuína conexão humana ali, algo raro. No mundo em que ele vivia, onde relacionamentos eram frequentemente baseados em interesse e conveniência. Ao chegarem à praia, foram recebidos calorosamente pelo grupo. Rafael foi apresentado simplesmente como um amigo do Rio, sem menção ao seu sobrenome ou posição social. Para sua surpresa, ninguém pareceu reconhecê-lo. Uma experiência nova e estranhamente libertadora. Pessoal, este é Rafael, disse Yara. Rafael, estes são Teresa, que você já conhece. Seu marido Mateus, Dona Zuleide, que faz as melhores tapiocas de Paraty, Jorge e Paulo, que são músicos locais, Clara, que é professora na escola municipal, e minha querida vó Jurema. A idosa que ele havia vislumbrado brevemente no dia anterior aproximou-se, estudando-o com olhos perspicazes que pareciam enxergar além da superfície. Então, você é o homem que comprou todas as obras da minha menina, disse ela, sem preâmbulos. Sou? Eu sim, senhora, confirmou Rafael, sentindo-se inexplicavelmente nervoso sob aquele olhar avaliador. E por quê? Perguntou a idosa direta. Vó, exclamou Yara constrangida. Isso não é forma de tratar um convidado. Está tudo bem.
interveio Rafael, sorrindo para Yara antes de voltar-se para a avó Jurema. É uma pergunta válida. Comprei porque cada quadro me contava uma história que eu precisava ouvir, e porque achei que deveriam permanecer juntos, como capítulos de um mesmo livro. A resposta pareceu satisfazer a idosa, que assentiu lentamente. Boa resposta, moço do Rio. Agora venha. Prove esta tapioca e me conte se nos seus hotéis de luxo servem algo tão gostoso quanto. A noite transcorreu de forma surpreendentemente agradável. Rafael, acostumado a eventos sociais cuidadosamente orquestrados e conversas superficiais, encontrou-se genuinamente envolvido nas histórias dos moradores locais, nas músicas tradicionais que Jorge e Paulo tocavam, e na simplicidade honesta do ambiente. Yara observava-o com crescente interesse, notando como ele se esforçava para se conectar, para compreender uma realidade tão distante da sua. Em determinado momento, seus olhares se cruzaram por sobre a fogueira, e algo intangível passou entre eles. Um reconhecimento, talvez, de que ambos estavam testemunhando algo importante acontecendo. "Vamos caminhar um pouco?", convidou ela, levantando-se e estendendo a mão. Rafael aceitou o convite sem hesitação, seguindo-a pela orla da praia, afastando-se um pouco do grupo. A lua cheia criava um caminho prateado sobre o mar, e o som das ondas proporcionava uma trilha sonora, perfeita para o momento. "Então", começou Yara, depois de alguns minutos de silêncio confortável, "o que acha da minha Paraty agora?" "Acho que estou começando a entender por que suas pinturas são tão poderosas", respondeu ele, sincero. "Você captura não apenas a beleza física deste lugar, mas sua alma." "É exatamente isso que tento fazer", concordou ela, claramente tocada por ele ter compreendido. A maioria das pessoas vê apenas o cartão postal, a cidade histórica preservada para turistas. Poucos enxergam as histórias reais, as pessoas que dão vida a este lugar, como seu Zeca, com suas histórias de mar. Sim. E Dona Zuleide, que aprendeu a fazer tapioca com a avó dela, que era filha de escravos libertos, e Jorge, que compõe músicas sobre a luta dos pescadores locais contra a pesca predatória. Essas são as verdadeiras riquezas de Paraty. Rafael refletiu sobre aquelas palavras, sentindo um desconforto crescente ao pensar no resort de luxo que planejava construir. Um empreendimento que, ele agora percebia, poderia ameaçar exatamente o que tornava Paraty especial. "Yara", começou ele, hesitante, "sobre o projeto do resort." "Não precisa falar sobre isso agora", interrompeu ela gentilmente. "Estamos aqui para esquecer de trabalho e obrigações, lembra?" Rafael assentiu, grato pelo respiro. Continuaram caminhando até chegarem a uma pequena enseada afastada, onde a areia dava lugar a algumas rochas planas, perfeitas para sentar e contemplar o mar. "Este é meu lugar favorito", confidenciou Yara, sentando-se em uma das pedras e indicando outra para Rafael. "Venho aqui desde criança, quando preciso pensar ou simplesmente me reconectar comigo mesma." "É lindo", concordou Rafael, observando a forma como a lua iluminava o perfil delicado de Yara. "Obrigado por compartilhá-lo comigo." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo som rítmico das ondas. Foi Yara quem finalmente falou, sua voz quase um sussurro. "Às vezes me pergunto se estou sendo tola", confessou ela. "Se esta promessa, esta decisão de permanecer, intocada não é apenas um medo disfarçado de vulnerabilidade." Rafael voltou-se para ela, surpreso com a súbita confidência. "Por que está me dizendo isso?" "Não sei", respondeu Yara com um pequeno sorriso. "Talvez porque você seja um estranho que logo voltará para seu mundo. E há uma liberdade em confessar dúvidas a alguém que não faz parte da minha vida cotidiana." "E se eu não quiser ser apenas um estranho de passagem?", perguntou Rafael, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Yara estudou-o atentamente, a luz da lua refletida em seus olhos verdes. "Se isso seria complicado. Nossos mundos são muito diferentes, Rafael." "Talvez não tão diferentes quanto parecem", argumentou ele suavemente. "Talvez ambos estejamos buscando algo autêntico em um mundo de aparências." Antes que Yara pudesse responder,
Sons de música animada chegaram até eles, seguidos por risos e chamados. Parece que a festa está esquentando, observou ela, levantando-se. Vamos voltar. Jorge deve estar tocando forró e ninguém consegue ficar parado quando ele começa. De volta ao grupo, encontraram um clima ainda mais festivo. Jorge havia trocado o violão por uma sanfona e vários casais dançavam na areia. Teresa imediatamente puxou Yara para o centro, enquanto Mateus oferecia uma cerveja a Rafael. Ela é especial, não é? Comentou Mateus, observando Yara dançar com a amiga. Muito, concordou Rafael, sem tirar os olhos dela. Nunca conheci ninguém assim. Yara é como Paraty, continuou Mateus filosoficamente. Bonita por fora, mas é a beleza de dentro que realmente cativa. Só que ela não deixa qualquer um ver essa parte. E por que está me dizendo isso? Mateus sorriu, dando um gole em sua cerveja. Porque ela trouxe você aqui, e Yara não traz qualquer pessoa para o nosso círculo. Antes que Rafael pudesse processar completamente aquela informação, Teresa se aproximou, arrastando-o para a roda de dança. Seu turno, carioca. Vamos ver se sabe dançar forró. Rafael riu, deixando-se levar. Devo avisar que tenho 2 pés esquerdos. Não se preocupe, interveio Yara, aproximando-se com um sorriso luminoso. Eu ensino. Ela tomou-lhe as mãos, posicionando uma em sua cintura e segurando a outra na altura dos ombros. É simples. 2 para lá, 2 para cá, seguindo o ritmo. Deixe seu corpo sentir a música. Rafael, normalmente tão seguro em salas de reunião e eventos formais, sentia-se desajeitado e vulnerável. Mas o sorriso encorajador de Yara e a simplicidade da situação logo o relaxaram. Em poucos minutos, estava se movendo com mais confiança, girando Yara na areia da praia, rindo como há muito não fazia. A música acelerou e os casais começaram a girar mais rapidamente. Rafael, já mais confiante, arriscou conduzir Yara em um movimento mais elaborado. Foi quando aconteceu, no meio de uma volta, a fita azul turquesa que Yara usava no tornozelo soltou-se, enrolando-se na perna de Rafael. O tempo pareceu congelar. Yara olhou para baixo, para a fita que agora conectava fisicamente os dois, e então para o rosto de Rafael. O que viu a surpreendeu profundamente. Rafael tremia, não de frio ou cansaço, mas de uma emoção profunda e incontrolável que parecia vir de algum lugar enterrado dentro dele. Seus olhos, geralmente confiantes e assertivos, revelavam uma vulnerabilidade crua que Yara jamais imaginara ver naquele homem. Rafael, chamou ela suavemente, preocupada. Está tudo bem? Ele parecia incapaz de responder, hipnotizado pela visão da fita azul que serpenteava de seu tornozelo para a perna dele. Jorge continuava tocando e os outros casais seguiam dançando, alheios ao pequeno drama que se desenrolava. Com delicadeza, Yara conduziu Rafael para longe da improvisada pista de dança, de volta às pedras onde haviam conversado anteriormente. Sentaram-se lado a lado enquanto ela cuidadosamente desenrolava a fita de sua perna. Desculpe, murmurou ele finalmente, a voz embargada por uma emoção que não conseguia nomear. Não sei o que aconteceu comigo. Eu sei, respondeu Yara, suavemente, estudando seu rosto à luz da lua. A fita significa algo para você, não é? Algo além do que representa para mim. Rafael fechou os olhos por um momento, respirando profundamente, tentando reorganizar seus pensamentos. Quando voltou a abri-los, havia uma determinação nova em seu olhar, como se tivesse tomado uma decisão importante. Quando eu tinha 12 anos, começou ele, a voz baixa, mas firme. Minha mãe adoeceu gravemente. Ela era bibliotecária, uma mulher extraordinária que amava livros e arte. Meu pai, professor de história, fazia tudo o que podia, mas o tratamento era caro e nossos recursos limitados. Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte escuro onde o mar se encontrava com o céu estrelado. Durante os últimos meses, ela tricotava constantemente mantas, cachecóis, luvas. Dizia que queria deixar um pouco de calor para quando o inverno chegasse e ela não estivesse mais conosco.
Uma das últimas coisas que fez foi um cachecol azul turquesa para mim, da mesma cor dessa fita. Yara ouvia em silêncio, compreendendo agora a profundidade da reação dele. Eu o usava todos os dias, mesmo no verão, continuou Rafael com um sorriso triste. Era minha conexão com ela. Até que no primeiro ano de faculdade conheci um grupo de rapazes ricos, daqueles que definem quem é in e quem é out. Eu era bolsista, filho de professor, precisava me encaixar para fazer as conexões certas. E eles zombaram do cachecol, adivinhou Yara. Rafael assentiu. Não apenas zombaram, disseram que era coisa de pobre, de perdedor. Um deles chegou a pegar o cachecol e jogar na lama enquanto os outros riam. E eu, sua voz falhou. Eu ri junto. Deixei o cachecol na lama e nunca mais o usei. Foi a primeira vez que traí quem eu realmente era, em troca de aceitação social. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Rafael, refletindo a luz da lua. Sem pensar, Yara estendeu a mão e a enxugou delicadamente. E essa traição inicial abriu caminho para outras, continuou ele. Cada vez ficava mais fácil deixar de lado meus princípios, minhas convicções, em nome do sucesso, do status, da aceitação. Até que um dia acordei como CEO de uma empresa multimilionária, respeitado e temido, mas completamente vazio por dentro. E a fita te lembrou disso tudo, concluiu Yara. Não apenas lembrou, corrigiu Rafael, agora encarando-a diretamente. Me confrontou. Ver você usar essa fita todos os dias como um símbolo de sua promessa de permanecer fiel a si mesma me fez perceber o quanto me distanciei do menino que prometeu nunca esquecer os ensinamentos de sua mãe. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado. Yara segurava a fita entre os dedos contemplativa. Sabe, começou ela finalmente, quando fiz essa promessa à minha avó, interpretei-a da forma mais literal possível. Achei que me manter intocada fisicamente era a única maneira de honrar suas palavras. Mas, com o tempo, comecei a entender que ela falava de algo mais profundo, sobre não permitir que o mundo corrompa nossa essência, não importa as pressões externas. Ela voltou a amarrar a fita em seu tornozelo, com movimentos deliberados. Talvez a verdadeira pureza não esteja em nunca cair ou nunca falhar, continuou, mas em ter a coragem de se levantar, de reconhecer os erros, de voltar ao caminho que sabemos ser verdadeiro. Rafael contemplou aquelas palavras, sentindo-as ressoar profundamente dentro dele. Estendeu a mão, tocando levemente a fita recém-amarrada. É isso que você faz com sua arte, não é? Recorda às pessoas o que é autêntico, o que é verdadeiro. Tento, respondeu ela com um pequeno sorriso. Nem sempre consigo, mas tento. E o que diria sua avó sobre mim? Perguntou ele, meio brincando, meio sério. Yara inclinou a cabeça, considerando a pergunta. Ela diria que você se perdeu, mas que ainda há tempo de se encontrar novamente. Que a estrada de volta para quem realmente somos nunca está completamente fechada. Não importa quanto tempo ficamos longe. Seus olhares se encontraram e, naquele momento, algo mudou entre eles. Não era apenas atração física ou fascínio mútuo, mas um reconhecimento profundo de duas almas que, apesar de circunstâncias completamente diferentes, compartilhavam uma busca comum pela autenticidade em um mundo que constantemente puxava na direção oposta. Rafael inclinou-se lentamente, como se fosse beijá-la, mas parou a poucos centímetros, respeitando o significado da promessa de Yara. Ainda não, sussurrou ela, colocando suavemente a mão em seu peito. Não até que estejamos certos de que é real. Não até que você redescubra quem realmente é Rafael Castilho. Ele assentiu, compreendendo. E se eu estiver disposto a tentar, a redescobrir o caminho de volta para mim mesmo? Então talvez possamos percorrer um trecho dessa jornada juntos, respondeu Yara com um sorriso que iluminava seus olhos. Ao longe, a música havia diminuído e a maré começava a subir, sinalizando que era hora de retornar. Enquanto caminhavam de volta para o grupo, lado a lado, sem se tocarem, mas conectados por algo mais profundo que contato físico, Rafael sentiu uma certeza crescer dentro dele. Aquela noite, aquele encontro, aquela fita azul turquesa haviam mudado algo fundamental em sua vida.
e não havia como voltar atrás. 3 semanas haviam se passado desde a noite da lua cheia na Praia do Sono, e Paraty fervilhava com rumores sobre o misterioso empresário do Rio e a artista local. Rafael havia estendido sua estadia, cancelando compromissos e delegando responsabilidades a seus diretores, algo impensável para ele até então. Instalou-se em uma casa alugada próxima ao centro histórico, um sobrado colonial restaurado com vista para o mar, onde montou um escritório, improvisado. O que começara como um projeto de resort de luxo transformava-se gradualmente em algo completamente diferente. Rafael passava horas com urbanistas, ambientalistas e líderes comunitários, repensando sua visão para o terreno que adquirira. As manhãs eram dedicadas a videoconferências e planilhas. As tardes, frequentemente, a visitas ao ateliê de Yara ou caminhadas pela cidade, redescobrindo o prazer de observar o mundo sem a pressa dos compromissos. Naquela manhã ensolarada de quinta-feira, Rafael examinava os novos desenhos que a equipe de arquitetos havia enviado. Um conceito radicalmente diferente do resort inicialmente planejado. Em vez de um complexo hoteleiro tradicional, os esboços mostravam pequenas unidades independentes, integradas à vegetação nativa, utilizando materiais sustentáveis e técnicas locais de construção. O senhor tem certeza dessa mudança? De direção? Perguntou Henrique, seu diretor financeiro, através da videoconferência. Os investidores estão preocupados. O retorno financeiro será significativamente menor com esse novo conceito. Tenho plena certeza, respondeu Rafael com uma tranquilidade que surpreendeu até a si mesmo. Explique aos investidores que estamos criando um novo modelo de negócio. Um que respeita o meio ambiente e a comunidade local, que oferece uma experiência autêntica em vez de luxo padronizado. Com todo respeito, Rafael, isso não soa como você, insistiu Henrique, visivelmente desconfortável. Desde quando nos preocupamos com experiências autênticas acima do retorno financeiro? E tem mais, há rumores circulando no Rio. Sobre você e uma artista local. As pessoas estão começando a falar. Rafael sentiu uma pontada de irritação, mas manteve a compostura. Minha vida pessoal não está em discussão, Henrique. Quanto ao projeto, é simples. Ou seguimos com essa nova visão, ou vendemos o terreno. Não voltarei ao conceito original. Após encerrar a chamada, Rafael respirou fundo, sentindo o peso das expectativas e julgamentos que sempre haviam guiado suas decisões. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Yara. Almoço no Mangue Seco hoje? Tenho novidades. Um sorriso espontâneo surgiu em seu rosto. Essas pequenas interações, mensagens simples, encontros sem pretensão, haviam-se tornado a parte mais aguardada de seus dias. Respondeu confirmando e guardou o celular, voltando sua atenção para os desenhos do projeto. O Mangue Seco era um restaurante despretensioso à beira-mar, conhecido pela culinária caiçara autêntica. Quando Rafael chegou, Yara já o esperava, em uma mesa na varanda, observando os barcos de pesca que retornavam ao porto. Vestia uma saia longa colorida e uma blusa branca simples, os cabelos presos em um coque descontraído e a inseparável fita azul turquesa no tornozelo. Desculpe o atraso, disse ele, sentando-se à sua frente. A videoconferência se estendeu mais do que eu esperava. Problemas com o projeto? Perguntou ela, percebendo a tensão em seu rosto. Resistência à mudança, nada inesperado, respondeu Rafael, relaxando visivelmente na presença dela. Mas não vamos falar de trabalho agora. Você mencionou novidades? Os olhos de Yara brilharam de excitação. Recebi um e-mail do Museu de Arte Contemporânea do Rio. Eles viram minha exposição aqui em Paraty e querem incluir 3 obras minhas em uma mostra coletiva sobre novos talentos brasileiros. Yara, isso é extraordinário, exclamou Rafael, genuinamente feliz por ela. É uma oportunidade incrível. O MAC tem visibilidade internacional. Estou tão nervosa quanto animada, confessou ela. É um mundo completamente novo para mim. Na verdade, hesitou brevemente. Estava pensando se você poderia me acompanhar quando eu for ao Rio na próxima semana. Você conhece aquele ambiente. Seria bom ter alguém familiar ao meu lado.
A expressão de Rafael se iluminou. Será uma honra. Podemos aproveitar para jantar no Laguna. É um restaurante com vista para a Bahia. Tenho certeza que você vai adorar. Yara sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos que não passou despercebida por Rafael. O que foi? Perguntou ele, tocando levemente sua mão sobre a mesa. Nos últimos dias, pequenos gestos de afeto como esse haviam se tornado naturais entre eles, mesmo com o cuidado de Yara em manter sua promessa. É só que ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Tenho medo de me perder nesse mundo. O mundo da arte pode ser tão focado em aparências quanto o dos negócios. E você? Eu? Incentivou Rafael quando ela não completou o pensamento. Você parece estar encontrando um novo caminho, redescobrindo seus valores. Mas quando voltarmos ao Rio, ao seu ambiente, às suas obrigações, tenho medo de que seja difícil manter essa clareza. A observação atingiu Rafael como uma flecha certeira. Era exatamente o que ele mesmo temia, que a transformação que começava a experimentar em Paraty pudesse se dissipar ao retornar à sua vida normal. É um risco, admitiu com honestidade. Mas talvez seja exatamente o teste que precisamos. Ver se o que estamos construindo aqui é forte o suficiente para sobreviver no mundo real. Yara assentiu, parecendo um pouco mais tranquila. O almoço transcorreu animadamente, com Rafael compartilhando histórias sobre o MAC e os artistas que conhecia, e Yara contando sobre o novo projeto em que estava trabalhando, uma série de pinturas inspiradas nas comunidades quilombolas da região. Ao final da refeição, Rafael consultou o relógio. Preciso passar no escritório da prefeitura para discutir algumas questões sobre o licenciamento ambiental. Você tem planos para o resto do dia? Vou trabalhar no ateliê até o final da tarde. Depois vou à reunião da Associação dos Artesãos. Estamos organizando um festival para o mês que vem. Posso passar no ateliê mais tarde? Gostaria de te mostrar os novos desenhos do projeto. O rosto de Yara se iluminou. Claro, estarei lá até às 7. Separaram-se com a promessa de se reencontrarem mais tarde. Rafael dirigiu-se à prefeitura com passos leves, refletindo sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. As prioridades que antes pareciam fundamentais, lucros recordes, expansão agressiva, reconhecimento no mercado, agora pareciam vazias comparadas à sensação de propósito que experimentava ao repensar completamente seu projeto em Paraty. A reunião na prefeitura estendeu-se mais do que o previsto. O prefeito Augusto Mendes, inicialmente cético quanto às mudanças no projeto, mostrava-se agora entusiasmado com a nova proposta que privilegiava a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade local. Confesso que errei em meu julgamento inicial, Sr. Castilho, admitiu o prefeito, um homem de meia idade com décadas de experiência política. Quando soube da compra do terreno pelo seu grupo, imaginei mais um resort que exploraria nossa cidade sem oferecer benefícios reais aos moradores. Era exatamente o que eu planejava inicialmente, confessou Rafael, com a nova sinceridade que vinha cultivando. Mas Paraty tem um jeito de transformar as pessoas, ou talvez certas pessoas de Paraty, observou o prefeito com um sorriso sugestivo. Os rumores sobre você e Yara Ribeiro já circulam por toda a cidade. Rafael sentiu o rosto esquentar levemente. Somos amigos. Ela tem sido uma influência positiva. Yara é um tesouro de Paraty, afirmou o prefeito seriamente. Cresceu. Aqui conhece nossas tradições, defende nossa cultura e decidiu ficar, mesmo tendo talento para conquistar espaços muito maiores. Isso diz muito sobre ela. Quando Rafael finalmente deixou a prefeitura, o sol já começava a se pôr, tingindo. Oh! Céu de Paraty com tons alaranjados. Caminhou rapidamente até seu carro, ansioso para chegar ao ateliê de Yara e compartilhar as boas notícias sobre o projeto. Ao aproximar-se da casa de pedra, notou um carro luxuoso estacionado na frente, um Porsche conversível preto, que destoava completamente da paisagem local. Intrigado, Rafael estacionou alguns metros adiante e aproximou-se a pé. A porta do ateliê estava entreaberta,
e vozes exaltadas podiam ser ouvidas do interior. Reconheceu imediatamente a voz de Yara, com um tom que nunca havia escutado antes. Uma mistura de indignação e firmeza. Já disse que não estou interessada, Maurício. Não importa quanto dinheiro você ofereça. Seja razoável, Yara, respondeu uma voz masculina, carregada de arrogância. Estou te oferecendo uma oportunidade única. Exposições nas melhores galerias do país, cobertura de mídia, entrada garantida no circuito internacional. Tudo o que uma artista poderia desejar. Em troca da minha liberdade criativa? Não, obrigada. Rafael hesitou na porta, debatendo se deveria interromper ou não. A curiosidade, no entanto, falou mais alto, e ele permaneceu onde estava, ouvindo a conversa. Liberdade criativa? O homem riu com desdém. Querida, arte é negócio, e negócios têm regras. Meus clientes não estão interessados em cenas de pescadores remendando redes ou velhinhas na praça. Eles querem arte que combina com seus apartamentos de luxo e que impressiona seus amigos ricos. Então procure outro artista, respondeu Yara firmemente. Minha arte não está à venda dessa forma. Todo mundo tem um preço, insistiu o homem. Até mesmo a purinha Yara Ribeiro com sua famosa fitinha no tornozelo. Aliás, até quando vai manter essa fachada de donzela intocada? É um bom marketing, admito, mas na vida real... Você passou dos limites, Maurício, interrompeu. Quieta sua voz agora gelada. Por favor, saia do meu ateliê. Rafael decidiu que era hora de intervir. Empurrou a porta e entrou, encontrando Yara de pé próxima à janela. Os braços cruzados em postura defensiva e um homem alto, de aproximadamente 40 anos, impecavelmente vestido em um terno italiano, de costas para a entrada. Algum problema aqui? Perguntou Rafael com a voz calma, mas firme, que utilizava em negociações tensas. O homem virou-se surpreso pela interrupção e seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Rafael Castilho? O que você está fazendo aqui? Rafael também o reconheceu imediatamente. Maurício Veiga, marchand conhecido no circuito de arte do Rio de Janeiro, famoso por transformar artistas em marcas lucrativas, frequentemente à custa de sua integridade artística. Eu poderia perguntar o mesmo, Maurício, respondeu Rafael, avançando para ficar ao lado de Yara. Parece que você está incomodando uma amiga minha. Maurício olhou de um para o outro, uma expressão de compreensão surgindo em seu rosto, seguida por um sorriso malicioso. Agora entendo. O grande Rafael Castilho, recluso em Paraty há semanas, ignorando chamadas importantes. Tudo por causa de uma artista provinciana. Cuidado com suas palavras, advertiu Rafael, sentindo a raiva crescer. Vocês formam um par interessante, continuou Maurício, ignorando o aviso. O tubarão dos negócios e a artista ingênua que se recusa a ser corrompida. Quase poético. Não acha? Mas vamos ser realistas. Quanto tempo até você se cansar desse idílio à beira-mar e voltar para o mundo real, Rafael? E quanto tempo até você perceber, Yara, que sua preciosa autenticidade não paga as contas? Acho que já ouvimos o suficiente, interveio Yara surpreendentemente calma. Maurício, agradeço seu interesse no meu trabalho, mas nossa visão de arte é incompatível. Por favor, respeite minha decisão e saia. Maurício ajustou o paletó, com um gesto estudado, recuperando a compostura. Como quiser, mas minha oferta continua de pé, por enquanto. Quando você cansar de pintar para turistas em Paraty, ou quando seu novo patrono aqui se cansar de brincar de mecenas, meu cartão está sobre a mesa. Com essas palavras, ele saiu, deixando um silêncio pesado no ateliê. Rafael voltou-se para Yara preocupado. Você está bem? Ouvi parte da conversa. Estou, respondeu ela, embora sua voz traísse tensão. Maurício apareceu sem avisar, dizendo que viu minhas obras na galeria e que tinha grandes planos para mim. Quando entendi que esses planos envolviam transformar minha arte em um produto comercial adaptado ao gosto de seus clientes ricos, recusei. Ele não está acostumado a ouvir não. Rafael sentiu uma onda de admiração por ela. Muitos artistas teriam aceitado a oferta dele. Maurício Veiga tem conexões poderosas no mundo da arte. Eu sei, suspirou Yara, sentando-se em um banquinho próximo ao cavalete. E por um instante, admito,
Fiquei tentada. A ideia de ter exposições garantidas nas melhores galerias, de não precisar me preocupar com dinheiro... Mas algo te impediu, observou Rafael. Sim, a mesma coisa que me faz usar esta fita todos os dias, respondeu ela, tocando o símbolo em seu tornozelo. A promessa de permanecer fiel a mim mesma, não importa a tentação. Rafael sentou-se ao lado dela, sentindo um misto de admiração e inquietação. As palavras de Maurício haviam tocado em um ponto sensível. Quanto tempo duraria realmente esta nova versão de si mesmo que estava descobrindo em Paraty? Seria forte o suficiente para resistir quando voltasse ao seu mundo de reuniões de conselho, investidores impacientes e expectativas sociais. No que está pensando? Perguntou Yara, percebendo sua expressão distante. Em algo que Maurício disse, admitiu Rafael, sobre eu me cansar desse idílio à beira-mar e voltar ao mundo real. E você acha que ele está certo? A pergunta era direta, os olhos verdes de Yara fixos nos dele, buscando honestidade. Não sei, confessou Rafael, optando pela verdade. O que sinto aqui com você, o que estou redescobrindo sobre mim mesmo, é mais real do que qualquer coisa que experimentei nos últimos anos. Mas também tenho responsabilidades, uma empresa com milhares de funcionários, compromissos que não posso simplesmente abandonar. Yara assentiu lentamente, compreensiva. Não estou pedindo que abandone sua vida, Rafael. Apenas que encontre uma forma de integrá-la com a pessoa que você realmente é, com os valores que importam para você. E se eu não conseguir? E se, como Maurício sugeriu, eu estiver apenas brincando de mecenas? Um lampejo de dor cruzou os olhos de Yara, mas ela manteve a compostura. Então teremos vivido algo bonito por um tempo, algo verdadeiro, e isso já vale muito neste mundo. Rafael estendeu a mão, tocando o rosto dela suavemente. Não quero que seja apenas algo bonito por um tempo. Quero descobrir se podemos construir algo duradouro, mesmo com todas as diferenças entre nossos mundos. Eu também quero, sussurrou. Yara cobrindo a mão dele com a sua. Mas temo que para isso, ambos precisaremos ter coragem de enfrentar desafios que vão além do óbvio. Naquele momento, como para sublinhar suas palavras, o celular de Rafael tocou insistentemente. Ele o tirou do bolso, pronto para silenciá-lo, mas o nome na tela o fez hesitar. Henrique, seu diretor financeiro. Preciso atender, desculpou-se. Deve ser importante. Afastou-se alguns passos e atendeu. A voz de Henrique soava tensa. Rafael, temos um problema. Paulo Monteiro está ameaçando retirar seu investimento se não voltarmos ao projeto original do resort. Ele alega que as mudanças são radicais demais e que você está tomando decisões emocionais, não empresariais. Paulo Monteiro era um dos principais investidores do Grupo Castilho, responsável por quase 20% do capital da empresa. Sua saída seria um golpe significativo. Entendo, respondeu Rafael, mantendo a voz neutra, consciente de que Yara o observava. Organize uma videoconferência com ele para amanhã cedo. Vou explicar pessoalmente os motivos das mudanças. Ele não quer explicações, Rafael. Quer que você volte ao Rio imediatamente. E há mais. O Conselho está questionando sua prolongada ausência e essas mudanças drásticas de direção. Estão falando em convocar uma reunião extraordinária para discutir sua liderança. Rafael sentiu um aperto no peito. A realidade de sua vida no Rio de Janeiro invadia brutalmente o pequeno paraíso que havia encontrado em Paraty. Olhou para Yara, que continuava sentada junto ao cavalete. A fita azul turquesa em seu tornozelo, um lembrete constante do que significava permanecer fiel a si mesmo. Diga a Paulo que estarei no Rio na segunda-feira, respondeu finalmente. E agende a videoconferência para amanhã, como sugeri. Vou convencê-lo de que o novo projeto não apenas é viável, mas potencialmente mais lucrativo a longo prazo. Após desligar, voltou para junto de Yara, que já havia percebido pela sua expressão que algo sério acontecera. Problemas? Perguntou ela. Sim, confirmou Rafael. Preciso voltar ao Rio na segunda-feira. Um investidor importante está questionando as mudanças no projeto e o Conselho está inquieto com minhas decisões recentes.
Yara assentiu, compreensiva, mas Rafael podia ver a preocupação em seus olhos. É a primeira prova, disse ela suavemente. O primeiro teste para ver se o que descobrimos aqui pode sobreviver no mundo real. Não será fácil, admitiu Rafael. Eles esperam que eu volte a ser quem eu era, o executivo implacável que colocava o lucro acima de qualquer outra consideração. E o que você quer ser? Perguntou Yara, levantando-se para ficar frente a frente com ele. Rafael olhou profundamente, em seus olhos verdes, sentindo uma clareza que há muito não experimentava. Quero ser alguém que possa olhar para si mesmo no espelho todas as manhãs e reconhecer o reflexo. Alguém que honre a memória daquele menino com o cachecol azul turquesa. Alguém que mereça, hesitou. Brevemente, mereça estar ao seu lado. Yara sorriu, tocada pela sinceridade em sua voz. Então leve isso com você, disse ela, desatando a fita de seu tornozelo e estendendo-a para ele. Como um lembrete do que realmente importa, quando as pressões se tornarem intensas. Rafael olhou para a fita surpreso. Mas esta é sua promessa, seu símbolo. E agora é também o seu, respondeu Yara, porque nossas promessas, de certa forma, se tornaram entrelaçadas. Sua luta para redescobrir sua autenticidade e a minha para preservar a minha são duas faces da mesma moeda. Rafael aceitou a fita com reverência, sentindo o peso simbólico daquele gesto simples. Enquanto a guardava cuidadosamente no bolso da camisa próximo ao coração, sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. As palavras de Maurício Veiga ecoavam em sua mente. Quanto tempo até ele se cansar desse idílio e voltar ao mundo real? Quanto tempo até Yara perceber que sua preciosa autenticidade tinha um preço que poucos estavam dispostos a pagar? A resposta, ele percebeu, não estava no tempo, mas na força de suas convicções e na coragem de defender o que realmente importava, mesmo quando o caminho se tornasse difícil, especialmente quando o caminho se tornasse difícil. O Rio de Janeiro pulsava com sua habitual energia caótica. Do alto de sua cobertura na Avenida Vieira Souto, Rafael observava o movimento na praia de Ipanema, tão diferente da tranquilidade de Paraty. Estava de volta há exatamente uma semana, e cada dia parecia afastá-lo mais daquele período quase onírico que vivera na cidade histórica. A reunião com o conselho havia sido tensa como esperado. Paulo Monteiro, o investidor insatisfeito, não escondera seu desagrado com as mudanças no projeto de Paraty. Sustentabilidade e responsabilidade social são ótimos para relações públicas, Rafael, dissera ele com aquele tom condescendente que reservava para quem considerava ingênuo. Mas nossos acionistas esperam resultados concretos, não discursos bonitos sobre preservar a cultura local. Rafael defendera sua visão com uma convicção que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Apresentou dados mostrando como empreendimentos ecologicamente responsáveis estavam se tornando mais lucrativos a longo prazo, como o perfil do turista de alto poder aquisitivo estava mudando, valorizando experiências autênticas em vez de luxo padronizado. Ao final conseguiram um compromisso. Teria 6 meses para provar que o novo conceito era viável. Se não apresentasse resultados convincentes nesse prazo, voltariam ao projeto original do resort convencional. Era uma vitória parcial, mas Rafael sabia que a batalha real seria muito mais longa. Não se tratava apenas de um projeto, mas de uma visão de negócios e, mais profundamente, de uma visão de vida. Seu celular vibrou sobre a mesa de centro. Era uma mensagem de Yara com uma foto anexada, seu mais recente quadro, uma composição impressionante retratando a Praia do Sono sob o luar, exatamente como na noite em que dançaram juntos e a fita se soltara. Para você lembrar de quem realmente é quando o mundo tentar fazê-lo esquecer, dizia a mensagem. Rafael sorriu sentindo uma onda de saudade. Não haviam se visto desde sua partida para o Rio. Yara chegaria no dia seguinte para a reunião no Museu de Arte Contemporânea, e ele contava as horas para reencontrá-la. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Cristina, sua ex-noiva, com quem mantinha uma relação cordial desde o término do relacionamento 2 anos antes. Alta, elegante,
Com os cabelos loiros impecavelmente arrumados, ela era a própria personificação do mundo social ao qual Rafael pertencia ou costumava pertencer. "Cris, o que faz aqui?" perguntou surpreso com a visita inesperada. "Soube que você voltou ao Rio e decidi passar para ver como está", respondeu ela, entrando sem cerimônia e observando o apartamento com um olhar crítico. "Você parece diferente, mais magro. E o que aconteceu com sua barba?" Rafael passou a mão pelo rosto, agora com uma barba curta e bem cuidada, diferente do visual sempre impecavelmente barbeado que mantivera por anos. "Decidi mudar um pouco." "Ouvi rumores interessantes", continuou Cristina, servindo-se de uma taça de vinho sem esperar convite. "Dizem que você está completamente apaixonado por uma artista de Paraty. Uma moça, como posso dizer, peculiar?" O tom condescendente irritou Rafael mais do que ele esperava. "Seu ponto é nenhum", respondeu ela com um dar de ombros estudadamente casual. "Apenas curiosidade. Afinal, não é todo dia que Rafael Castilho cancela reuniões importantes e reestrutura projetos milionários por causa de uma mulher." "Não é por causa de uma mulher", corrigiu Rafael, mantendo a calma. "É por causa de uma visão diferente de negócios, mais alinhada com valores que sempre foram importantes para mim, mas que eu havia deixado de lado." Cristina riu, um som melodioso, mas sem real alegria. "Por favor, Rafael, nós nos conhecemos há anos. Essa conversa sobre valores não combina com você. Você sempre foi pragmático, objetivo, focado em resultados. É por isso que chegou onde chegou." As palavras dela atingiram Rafael como um soco no estômago, não porque fossem cruéis, mas porque refletiam exatamente como ele havia se permitido ser visto e como havia se visto por tanto tempo. "Talvez você nunca tenha realmente me conhecido, Cris", respondeu suavemente. Algo no tom dele fez Cristina pausar, estudando-o com novos olhos. "Você realmente está diferente. É mais do que a barba ou o bronzeado. Há algo nos seus olhos." "Clareza, talvez", sugeriu Rafael. "Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou vendo as coisas como realmente são, sem os filtros que eu mesmo criei." Cristina colocou a taça sobre a mesa, subitamente séria. "Olha, Rafael, não vim aqui para julgar suas escolhas. Vim porque me preocupo com você. Seus amigos estão preocupados. Henrique me ligou, Paulo Monteiro também. Eles acham que você está passando por algum tipo de crise de meia-idade." "Tenho 35 anos, Cris. Um pouco cedo para uma crise de meia-idade, não acha?" "Você sabe o que quero dizer", insistiu ela. "De repente, você abandona seus compromissos, se isola em uma cidade pequena, se apaixona por uma mulher que é completamente diferente de tudo o que você sempre valorizou, começa a falar em autenticidade e propósito. O que deveríamos pensar?" Rafael caminhou até a janela, observando o sol que começava a se pôr sobre o mar. A fita azul turquesa que Yara lhe dera estava em seu bolso, como estivera todos os dias desde que deixara Paraty. Tocou-a levemente através do tecido, buscando a clareza que sempre sentia quando pensava nela. "Deveriam pensar", respondeu finalmente, "que talvez eu tenha encontrado algo que me faltava, algo que nenhuma aquisição milionária ou título de CEO jamais preencheu." "E essa artista de Paraty preencheu?" perguntou Cristina com uma mistura de incredulidade e algo que soava quase como inveja. "Yara", corrigiu Rafael. "O nome dela é Yara. E não é ela quem preencheu o vazio. Ela apenas me ajudou a enxergá-lo, a reconhecer que havia algo faltando e a encontrar coragem para buscar o que realmente importa." Um silêncio pesado caiu sobre o apartamento. Cristina parecia genuinamente perplexa, como se estivesse diante de um estranho, usando o rosto de alguém que conhecia bem. "Ela vem ao Rio amanhã", continuou Rafael, "para uma reunião no MAC. Por que não janta conosco? Você poderia conhecê-la, ver por si mesma quem ela é." "Um jantar com você e sua nova namorada?" Cristina riu, recuperando seu ar sofisticado. "Isso seria interessante." "Ela não é minha namorada", esclareceu Rafael. "É complicado." "Complicado? Você?" Cristina balançou a cabeça, incrédula. O homem que sempre teve tudo sob controle, que planejava cada passo de sua vida com precisão militar.
Agora está em um relacionamento complicado com uma artista de cidade pequena? A vida é complicada, Chris. Talvez eu tenha apenas fingido que tinha tudo sob controle por tempo demais. Cristina o estudou por um longo momento antes de assentir lentamente. Tudo bem. Jantar amanhã. Estou curiosa para conhecer a mulher que conseguiu o que eu nunca consegui: fazer Rafael Castilho questionar suas certezas. Após a saída de Cristina, Rafael permaneceu na varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade que se acendiam à medida que a noite caía. Seu telefone tocou. Era Henrique novamente, provavelmente com mais uma crise para resolver. Hesitou antes de atender, sentindo o peso de suas responsabilidades contrastar dolorosamente com a leveza que experimentara em Paraty. A reunião do dia seguinte no MAC transcorreu melhor do que Yara esperava. Os curadores haviam sido receptivos e entusiasmados com seu trabalho, confirmando sua participação na mostra coletiva e até sugerindo a possibilidade de uma exposição individual no futuro. Rafael a esperava na saída do museu, encostado em seu carro. Não o Porsche esportivo que usava habitualmente, mas um modelo mais discreto. Ao vê-lo, o coração de Yara acelerou. Mesmo em seu ambiente, vestido em um terno elegante que o identificava claramente como parte da elite carioca, havia algo diferente nele, uma autenticidade que brilhava através da fachada empresarial. "Como foi?" perguntou ele, beijando-a, levemente no rosto. "Melhor do que eu imaginava", respondeu Yara sorrindo. "Eles realmente gostaram do meu trabalho, Rafael. Não apenas como uma curiosidade exótica de uma artista do interior, mas pelo seu valor artístico." "Claro que gostaram", disse ele orgulhoso. "Seu trabalho é extraordinário, Yara. Tem uma verdade que é impossível ignorar." Ele abriu a porta do carro para ela, um gesto cavalheiresco que a fez sorrir. Enquanto dirigiam pelas ruas movimentadas do Rio, Yara observava a cidade com fascínio. Já havia estado ali algumas vezes, mas sempre se sentira uma estranha, deslocada. Desta vez, com Rafael ao seu lado, era diferente, como se tivesse um guia para traduzi-la neste mundo tão distante do seu. "Mudei nossos planos para hoje à noite", comentou Rafael um pouco hesitante. "Espero que não se importe." "Que planos?" perguntou Yara, curiosa. "Bem, originalmente pensei em levá-la ao Laguna, como havia mencionado, mas acabei convidando alguém para jantar conosco, alguém que é importante para mim." Yara sentiu uma pontada de apreensão. "Quem?" "Cristina, minha ex-noiva." O silêncio que se seguiu era quase palpável. Yara olhou pela janela, processando a informação. Não sabia muito sobre os relacionamentos passados de Rafael. Haviam falado mais sobre ideias e sentimentos do que sobre detalhes práticos de suas vidas. "Por que você a convidou?" perguntou finalmente, mantendo a voz neutra. Rafael suspirou, desacelerando ao parar em um sinal vermelho. "Ela apareceu ontem no meu apartamento, preocupada, segundo ela. Aparentemente, meus amigos e colegas acham que estou tendo algum tipo de colapso, mudando demais, muito rapidamente." "E você quer provar que não está?" A pergunta saiu mais afiada do que Yara pretendia. "Não", respondeu Rafael, olhando-a diretamente. "Quero que todos eles, vejam o que eu vejo em você. Não apenas uma artista talentosa de uma cidade pequena, mas alguém que me fez lembrar do que realmente importa." A sinceridade em sua voz dissipou parte da tensão que Yara sentia. Ainda assim, a ideia de jantar com a ex-noiva de Rafael, provavelmente uma mulher sofisticada e perfeitamente à vontade naquele mundo de luxo, a deixava desconfortável. "Não precisamos fazer isso", ofereceu Rafael, percebendo sua hesitação. "Posso ligar para ela e cancelar." Yara respirou fundo, tocando instintivamente o tornozelo onde a fita normalmente estaria. Desde que adera a Rafael, sentia sua ausência como um lembrete constante da conexão que haviam formado. "Não", decidiu. "Finalmente. Vamos jantar com ela, afinal, se estamos tentando descobrir se o que temos pode existir no mundo real, precisamos enfrentar situações como essa." Rafael sorriu, aliviado e orgulhoso de sua coragem. "Obrigado. E não se preocupe. Você vai se sair bem.
Apenas seja você mesma. Sempre sou, respondeu Yara com um pequeno sorriso. É a única pessoa que sei ser. O Laguna era exatamente como Yara imaginara. Elegante, exclusivo, com uma vista deslumbrante para a Baía de Guanabara. Enquanto o maître os conduzia à mesa, ela sentia olhares curiosos dos outros clientes. Vestia um vestido simples de linho verde esmeralda que Teresa a ajudara a escolher antes de viajar, e havia prendido os cabelos em um coque despretensioso. Sem maquiagem além de um leve batom, sem joias além de pequenos brincos de prata artesanais, ela era a antítese das mulheres sofisticadas que ocupavam as outras mesas. Cristina já os aguardava, deslumbrante em um vestido preto que certamente custara mais do que Yara ganhava em meses. Ao vê-los, levantou-se graciosamente, exibindo um sorriso perfeito. Rafael, querido, cumprimentou, beijando-o no rosto antes de voltar-se para Yara com um olhar avaliador. E você deve ser Yara. Rafael me falou muito sobre você. Duvido muito, respondeu Yara com um sorriso sincero, estendendo a mão. Considerando que só soube que jantaríamos juntas há algumas horas. Um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Cristina, rapidamente substituído por divertimento. Direta e honesta. Refrescante. Os três sentaram-se e Rafael pediu uma garrafa de vinho. A conversa inicial foi amena. Comentários sobre o tempo, sobre a vista, sobre a reputação do restaurante. Yara percebia os olhares ocasionais de Cristina, avaliando-a, buscando entender o que havia nela que capturara a atenção de Rafael tão completamente. Então, Yara, começou Cristina, após o sommelier servir o vinho. Rafael me disse que você é artista. Que tipo de arte você faz? Pintura, principalmente, respondeu Yara. Retratos e paisagens de Paraty, mas não no sentido turístico tradicional. Tento capturar a essência do lugar, as histórias das pessoas que realmente fazem a cidade ser o que é. Fascinante, comentou Cristina, em um tom que não deixava claro se estava sendo sincera ou condescendente. E você sempre soube que queria ser artista? Desde criança, minha avó, que me criou, sempre incentivou meu talento. Ela dizia que arte não é apenas sobre criar beleza, mas sobre dizer verdades que às vezes não podem ser expressas com palavras. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia, observou Cristina, olhando rapidamente para Rafael. Rafael me contou sobre uma promessa que você fez a ela, algo sobre permanecer pura. Yara sentiu o rosto esquentar, não de constrangimento, mas de indignação pela forma como o assunto foi abordado. Rafael se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Cris, isso é pessoal, me... Está tudo bem, interrompeu Yara calmamente. Não tenho vergonha da minha promessa. Sim, prometi à minha avó que preservaria minha essência, que não permitiria que o mundo me corrompesse. Parte disso inclui uma decisão pessoal sobre intimidade física, mas o significado é muito mais amplo. É sobre autenticidade, sobre permanecer fiel a quem realmente sou. Cristina tomou um gole de vinho, estudando Yara por cima da borda da taça. E você acha que isso é possível no mundo de hoje? Permanecer intocada em todos os sentidos? Não é fácil, admitiu Yara. Mas acredito que as coisas mais valiosas raramente são fáceis de preservar. Interessante, murmurou Cristina, voltando-se para Rafael. É você que sempre foi tão pragmático, tão focado em resultados concretos, encontrou valor nessa visão quase mística da vida. Rafael, que observava a troca com atenção crescente, inclinou-se ligeiramente para a frente. O que encontrei, Cris, foi um lembrete de algo que eu sabia quando era criança, mas havia esquecido ao longo do caminho, que há coisas mais importantes que balanços trimestrais e valorizações de mercado. Como o quê? Desafiou Cristina. Como integridade. Como fazer a diferença real no mundo, não apenas acumular zeros na conta bancária. Como acordar de manhã e reconhecer no espelho a pessoa que você escolheu ser, não aquela que o mundo moldou. Um silêncio caiu sobre a mesa. Cristina parecia genuinamente surpresa com a veemência na voz de Rafael. Bem, disse ela finalmente, essa artista de Paraty realmente teve um efeito profundo em você.
Não sou eu quem está transformando Rafael, interveio Yara gentilmente. Ele está redescobrindo quem sempre foi, sob as camadas que o mundo impôs. O garçom se aproximou para anotar os pedidos, oferecendo uma pausa na conversa cada vez mais tensa. Enquanto examinavam o cardápio, Yara não pôde deixar de notar os preços exorbitantes. Um único prato custava mais do que ela gastava em uma semana de alimentação. Recomendo o peixe, comentou Rafael, percebendo sua hesitação. É a especialidade da casa. O jantar prosseguiu com conversas mais leves, embora Yara sentisse o olhar avaliador de Cristina constantemente sobre ela. A ex-noiva de Rafael era indubitavelmente inteligente e articulada, com referências culturais sofisticadas e histórias de viagens a lugares exóticos que Yara apenas sonhara em conhecer. Durante a sobremesa, o celular de Rafael tocou. Ele consultou a tela e seu rosto se fechou em uma expressão preocupada. Preciso atender, desculpou-se. É Paulo Monteiro. Deve ser sobre o projeto de Paraty. Enquanto Rafael se afastava para atender a ligação, Cristina inclinou-se sobre a mesa subitamente séria. Agora que estamos sozinhas, Yara, posso ser direta? Por favor, respondeu Yara igualmente séria. Conheço Rafael há mais de 10 anos. Estivemos noivos por 2. Ele é um homem extraordinário, brilhante, determinado, visionário, mas também é alguém que se define pelo sucesso, pelo controle, pela capacidade de moldar o mundo conforme sua visão. Talvez seja isso que esteja mudando, sugeriu Yara. Pessoas como Rafael não mudam, afirmou Cristina, com a convicção de quem conhece bem o assunto. Eles podem ter desvios temporários, momentos de questionamento, mas no fim sempre voltam a ser quem realmente são. E quem você acha que Rafael realmente é? Um homem para quem o sucesso é a medida final de valor. Um homem que construiu sua identidade em torno de conquistas, não de sentimentos. Um homem que pode se fascinar temporariamente com sua autenticidade e simplicidade, Yara, mas que eventualmente sentirá falta de seu mundo, do desafio, da adrenalina, do poder. Yara ouviu em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Eram os mesmos temores que ocasionalmente a assombravam nas noites insones em Paraty, enquanto se perguntava se o que estava vivendo com Rafael poderia realmente durar. Por que está me dizendo isso? Perguntou finalmente. Ciúmes? Cristina riu um som genuinamente divertido. Não, querida. Rafael e eu terminamos há muito tempo e por boas razões. Estou dizendo isso porque, surpreendentemente, gostei de você. Há uma honestidade refrescante na sua maneira de ser. E odeio pensar que você vai se machucar quando este idílio acabar. E se não acabar? Desafiou Yara. E se o que Rafael está descobrindo agora não for um desvio temporário, mas um retorno a quem ele realmente é, sob todas as expectativas e condicionamentos? Antes que Cristina pudesse responder, Rafael retornou à mesa visivelmente tenso. Tudo bem? Perguntou Yara preocupada. Paulo está irredutível, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Ameaça retirar todos os investimentos se não voltarmos ao projeto original. E não é só isso. Ele está conversando com outros investidores, criando uma espécie de revolta no conselho. O que você vai fazer? Perguntou Cristina, toda a provocação anterior substituída por genuína preocupação. Rafael olhou para Yara, e algo em seus olhos a alarmou. Havia dúvida ali, uma hesitação, que não estivera presente antes. Não sei, admitiu ele. Preciso pensar. Há muito em jogo. Não apenas o projeto de Paraty, mas potencialmente o controle da empresa que construí nos últimos 15 anos. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Yara sentiu um nó formar-se em sua garganta, enquanto as palavras de Cristina ecoavam em sua mente. Pessoas como Rafael não mudam. Sempre voltam a ser quem realmente são. Acho que está na hora de irmos, disse Rafael finalmente, sinalizando para o garçom trazer a conta. No caminho de volta ao hotel onde Yara estava hospedada,
O silêncio no carro era quase tangível. Rafael dirigia concentrado, claramente, perdido em pensamentos sobre a situação com os investidores. Yara olhava pela janela, observando as luzes da cidade, sentindo-se subitamente muito longe de casa. No que está pensando? Perguntou Rafael finalmente, estacionando em frente ao hotel. Yara voltou-se para ele, decidindo pela honestidade que sempre pautara sua vida. Estou pensando no que Cristina me disse enquanto você atendia o telefone. Que pessoas como você não mudam realmente, apenas têm desvios temporários. Rafael fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras o tivessem atingido fisicamente. E você acredita nisso? Não sei, confessou Yara. O que sei é que o homem que conheci em Paraty, que dançou comigo na Praia do Sono, que tremeu ao ver minha fita enrolada em sua perna, esse homem parecia genuíno, parecia alguém redescobrindo uma verdade há muito esquecida. Sou genuíno, afirmou Rafael com uma intensidade que a surpreendeu. Mas também sou responsável por uma empresa com milhares de funcionários, por decisões que afetam muitas vidas. Não posso simplesmente ignorar isso. Ninguém está pedindo que ignore, respondeu Yara suavemente. Apenas que encontre uma forma de conciliar suas responsabilidades com seus valores reais, não com aqueles que o mundo impôs a você. Rafael retirou do bolso a fita azul turquesa que ela lhe dera, segurando-a entre os dedos como um talismã. Tenho carregado isso comigo todos os dias como um lembrete. Mas às vezes, quando estou em reuniões com o conselho ou com investidores, parece que pertencem a mundos diferentes, inconciliáveis. Talvez o desafio não seja escolher entre esses mundos, sugeriu Yara, cobrindo a mão dele com a sua. Talvez seja criar um novo, que incorpore o melhor de ambos. Rafael olhou para ela com uma mistura de admiração e dúvida. E se eu não for forte o suficiente? E se Cristina estiver certa e eu eventualmente voltar a ser o homem que sempre foi? Então teremos vivido algo verdadeiro por um tempo, respondeu Yara, repetindo as palavras que dissera no ateliê. E isso já é mais do que muitos experimentam em toda a vida. A resposta pareceu desestabilizá-lo ainda mais. Não quero apenas algo verdadeiro por um tempo, Yara. Quero... Hesitou, como se temesse nomear o que realmente desejava. O que você quer, Rafael? Perguntou ela gentilmente. Quero acreditar que posso ser melhor do que fui, que posso honrar o menino do cachecol azul turquesa e ainda ser bem-sucedido, que posso construir algo significativo com você, algo que transcenda nossos mundos tão diferentes. Yara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção profunda que não conseguia nomear completamente. Então prove, desafiou suavemente. Não a mim, mas a si mesmo. Mostre que Cristina está errada, que você pode mudar. Ou melhor, que pode voltar a ser quem realmente é sob todas as camadas. Rafael segurou a mão dela com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Como? Encarando suas inseguranças de frente. Confrontando os fantasmas que o fizeram abandonar o cachecol na lama. Lembrando-se do que realmente importa, quando as pressões se tornarem intensas. Um silêncio se estabeleceu entre eles, não desconfortável, mas carregado de possibilidades e decisões pendentes. Rafael inclinou-se, tocando a testa na dela, em um gesto de intimidade que transcendia o físico. Voltarei a Paraty no final de semana, prometeu, depois de resolver essa situação com Paulo e o conselho, e então continuaremos esta conversa. Estarei esperando, respondeu Yara, afastando-se lentamente, com ou sem a fita no tornozelo. Enquanto observava o carro de Rafael afastar-se, Yara não pôde deixar de se perguntar se aquela promessa seria cumprida, ou se as palavras de Cristina provariam ser proféticas. O mundo de Rafael estava puxando-o de volta com força, exigindo que escolhesse entre o caminho seguro e conhecido do sucesso convencional e a jornada incerta de redescoberta que haviam iniciado juntos em Paraty. A resposta não viria naquela noite